mudou pra mim. Eu finalmente consegui tomar essa decisão, né, de estar gravando aqui o vídeo. Provavelmente você tá vendo esse vídeo porque eu consegui e eu tô me esforçando muito para isso dar certo. Isso é um sonho que eu tenho de criar conteúdo. Eu sempre almejei ter uma coisa maior do que o Otávio pode ter. Então acho que uma das maneiras de me provar isso é estar criando conteúdo, é estar me desafiando todos os dias. Bom, as minhas primeiras tentativas, né, de gravar vídeo, porque como não é de hoje que eu sempre quis gravar vídeo, eu já cheguei a gravar alguns vídeos na internet, acho que tá até num canal aí que eu perdi. Eu já gravei muito vídeo, apaguei e ficava tentando. Eu ficava pensando que eu precisava melhorar, que eu precisava ter uma edição muito foda, senão ninguém ia ver meu vídeo. Eu ficava com aquele sentimento que eu não sei te falar pra vocês. Toda vez que eu sempre ia tentar gravar alguma coisa, eu colocava um empecilho. E por um outro lado também, eu tinha aquele medo de julgamento, de ficar parecendo ridículo, de não ser bom o suficiente, de... Vocês sabem bem como é que é. Se você tá vendo esse vídeo, você deve ter essa noção de como é a gente se expor, né? Porque quando a gente grava conteúdo na internet, a gente está se expondo para as outras pessoas. E isso acaba gerando crítica. Críticas boas, críticas construtivas, mas acaba acontecendo isso. E assim, quando eu tive esse sonho, eu tinha 22 anos. Foi na época que o pessoal, o YouTube estava muito forte, o pessoal estava consumindo muito. Eu acho que foi mais ou menos na época de 2014, 15, mais ou menos. E eu pensei, pessoal, que esse medo, que esse sentimento aí, ele ia desaparecer. E, e eu tô aqui para falar para vocês que isso não vai desaparecer de um dia pra noite. Eu agora, nesse momento, eu acho que até me perco um pouco no vídeo, porque eu tô tenso ainda gravando vídeo. Parece ser fácil, mas não é tão fácil como a gente pensa. E eu queria falar também para vocês aqui uma reflexão, que a gente precisa aproveitar a vida nossa, que a gente não pode deixar essas coisas, que a vergonha... É que assim, tem uma frase que eu gosto de falar, que a vergonha de tentar dura pouco, mas a dor de não tentar dura anos. Essa frase aí eu ouvi um dia de um professor meu. Se você, pessoal, tá com isso, eu aconselho que vocês gravem o vídeo. Eu sei que esse daqui tá sendo meu primeiro vídeo, não vai ser o melhor vídeo do YouTube, né? Meu primeiro vídeo, eu acho que é muito difícil a gente fazer isso. E também, eu sou o cara das frases, né? E também tem uma outra frase que eu gosto de usar ainda. Às vezes, quando meus amigos falam alguma coisa, que estão fazendo uma coisa um pouco mais complexa, tem uma frase que eu gosto de falar pra eles, né? Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Então, se você tá fazendo isso, você não é qualquer um. E, e eu sempre falo isso, e hoje eu também vou falar essa frase aí pra vocês. Que não é fácil, e se fosse fácil, né, qualquer um fazia. E, e assim, pessoal, é, eu também quero curtir o processo, né, de gravar conteúdo. É, eu quero ver esse vídeo também no passado. Foi meu primeiro vídeo no YouTube, como foi. Eu sei que não vai bombar o vídeo, mas a gente precisa começar, né? Se eu ficar toda vez adiando aí, fica difícil, né? A gente conseguir ter aquela consistência assim no YouTube, né? E a gente também não pode visar, né? Tem muita gente que começa a gravar vídeo no YouTube, a pessoa fica esperando retorno financeiro. No ponto de vista assim, eu gravava vídeo no YouTube, mas não monetizou. Aí a pessoa acaba largando de fazer isso. Eu tava gravando vídeo, mas deu pouca views. Aí a pessoa acaba desistindo. Pessoal, eu acho que isso daí é consequência de constância. Um tempo atrás, eu acho que todo mundo conhece aí, né? O Rodrigo Pantera. E ele gravou uma frase, né? Uma frase que ele sempre fala nos vídeos dele. Eu já vi ele falando isso em vários cortes aí.
mais de uma vez, né? Que ao longo prazo, né, ele nunca perde, ele sempre ganha, né? Porque esse ano ele foi campeão, né? Ele conseguiu virar profissional aí no mundo de fisiculturismo. Eu acho que todo mundo deve conhecer o Pantera, né? Que consome algo na internet hoje e deve ter conhecimento quem ele é. E assim, e pensar que uns tempo atrás ele era o último. Cara, você tem noção? O cara passar fazendo preparação pro fisiculturismo o ano inteiro e o cara ser o último, velho. Cara, eu acho que daí deve ser o pior sentimento. A gente deve ser uma frustração. Imagina você ficar um ano inteiro, é que nem quando a gente se dedica para uma prova, para fazer algo, aí chega no dia, a gente não tem um resultado nem mediano, a gente fica entre os piores resultados. Agora você imagina como que fica a cabeça de um cara desse. O cara fez dieta, o cara treinou, fez cardio, o cara abriu mão de muita coisa, às vezes até de sair com a esposa, porque fazer essas dietas aí tem um custo alto, né? Aí a pessoa acaba guardando, se privando de dinheiro, né? Porque isso daí vai muita grana, né? Os caras gastam com academia, com preparação, tem que pagar treinador, um bocado de coisa. E a pessoa acaba se privando de algumas coisas que ele gosta pra ele estar realizando o sonho dele. Assim mesmo é o que nem o pessoal que vai fazer Enem, né? A pessoa vai fazer o Enem, a pessoa se prepara o ano inteiro e para chegar numa oportunidade só que ele vai ter de fazer aquela prova e não ir bem. Entendeu? Então é isso que eu quero falar pra vocês. Eu acho que ao longo prazo a gente ter constância, a gente se dedicar, eu acho que a gente vai ter bons resultados. E eu sei que esse vídeo aqui hoje vai ter poucas visualizações, talvez ninguém vai estar vendo isso, mas eu tenho fé em Deus, pessoal, que eu vou conseguir chegar lá, sabe? E é até bom eu estar gravando esse vídeo aqui pro Otávio do futuro tá vendo tudo isso. Eu quero deixar registrado para meus filhos, para minha esposa, sabe? Eu quero deixar para minha mãe, eu quero deixar um legado. Eu acho que o YouTube ele vai proporcionar muitas coisas boas na minha vida, vai abrir muitas portas. E esse é o motivo que eu também quero criar conteúdo. E assim, eu quero dar um basta no que eu tava fazendo, de ficar procrastinando, de ficar pondo empecilhos, achando que as coisas não vai dar certo. Olha, pessoal, e eu acho que o vídeo talvez não... Que nem eu vou repetir de novo, né? Eu acho que eu vou procurar melhorar isso. Não vai ficar dos melhores vídeos, né? É óbvio, né? O primeiro vídeo... tudo que a gente vai fazer na vida a primeira vez, né, não fica 100%, né? Mas o importante é a gente começar e a gente tentar. E assim, se vocês estiverem vendo esse vídeo e for me apoiar, eu queria que vocês deixassem um like, deixassem algum comentário de motivação, falando aí se vocês também têm algum projeto de vida. Fala aí, não sei. Se você se sentir confortável de falar qual que é o projeto de vocês, deixa no comentário, fala de onde vocês que tipo de projeto, que vocês já fizeram alguma coisa e se arrependeu. E assim, pessoal, o ano tá acabando e é só o ano que tá acabando, mas a vida não vai parar. 2026 já tá aí de novo e a gente tem que ir pra cima. E uma coisa, cara, que eu quero falar pra vocês, problema a gente sempre vai ter. Eles sempre vão mudar de problemas. Talvez hoje você tá tendo algum problema, às vezes ele não vai resolver parcialmente ou nem vai resolver e semana que vem você vai ter outros. Então eu acho melhor a gente tá começando aí a repensar o nosso modo de levar a vida e procurar melhorar, tá bom? E eu quero deixar aqui um abração pra vocês, vou finalizar aqui o vídeo.